Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar para vocês hoje daquele tema que é tão cansativo, tanta gente fala, o ultimato da sacroiliaca, entre mitos, dor e evidência. O que você precisa saber para tratar essa articulação? Então eu vou trazer para você aqui de forma simples o que você precisa saber para tratar essa sacroiliaca. Só que antes vou pedir para você mandar esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de quiros, do pessoal da sua pós de terapia manual que precisa saber sobre isso. E além disso, primeiro link dos comentários está o texto completo com as referências do blog Osteopatia Científica. Se você ainda não entrou no blog, aproveita, tem muito texto lá, tem muita coisa. E aqui no canal também tem coisa pra caramba para você, mais de 800 vídeos para você poder aprender aqui de forma gratuita para evoluir na sua prática, utilizando a ciência como referência. Beleza? Então vamos nós. Tenho certeza que você já ouviu que toda dor lombar vem da sacroiliaca. Mentira. Aí depois você ouviu que ela não serve para nada. Também. E aí? A sacroiliaca já foi culpada por tudo, depois ela foi esquecida, e agora ela volta ao centro das atenções de novo. Mas o que a ciência diz disso? E isso é o que interessa para a gente aqui. Eu vou trazer para você então o ultimato clínico, a verdade sobre a articulação sacroiliaca, baseada em evidência, e o que você precisa saber para poder utilizar. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês nesse vídeo é o diagnóstico, o mito da palpação da sacroiliaca, tá? Então, vamos começar com esse diagnóstico palpatório. Testes como Gillette, testes de TFP, TFS são muito populares, mas uma revisão que foi feita desses testes, com as propriedades clinimétricas desses testes, de Svadek et al. De 2009, nos dá um choque de realidade. A gente tem uma baixa confiabilidade entre os avaliadores e uma validade clínica duvidosa. Então eu falo sempre para meus alunos o seguinte: o Gillette é o melhor dos piores. Então, no melhor dos mundos, o teste de palpação de movimento, de motion palpation, o menos pior é o Gillette. Ou seja, palpar a mobilidade sacroiliaca é ainda mais arte do que ciência. Então, o Gillette não tem um valor preditivo para utilização na prática clínica, mas ele é o melhor dos piores. Uma dica clínica, então. Utiliza testes provocativos validados, como o cluster de Laslett, que eu já tenho até vídeo explicando esse cluster aqui. Você procura o vídeo que chama E a famosa sacroiliaca. Você vai encontrar esse vídeo eu explicando como é que você usa o cluster de Laslett na sua prática. E nunca baseia seu diagnóstico num único teste, como o teste de Gillette, Downing, ou TFP ou TFS. Você vai ter uma tendência a errar de forma rude e grande na sua prática. Beleza? Segundo ponto importante que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. E a dor sacroiliaca existe mesmo? Será que seu paciente pode ter dor de origem sacroiliaca de verdade? E isso é relevante para a prática clínica? Sim, a dor sacroiliaca realmente existe, mas não é em todo mundo. Estudos apontam que ela representa mais ou menos entre 13 e 30% das dores lombares, mais comuns em gestantes, pós-traumas ou pós-fusões lombares, como a artrodese. Então, aquele seu paciente que teve uma gestação, ele pode chegar, aquela sua paciente que teve uma gestação, pode chegar no seu consultório com uma dor de origem sacroiliaca, pós-traumático também é comum, e aquele seu paciente que fez uma artrodese lombar, é comum também acontecer uma compensação e ele ter uma dor sacroiliaca. Na maioria dos casos, esse problema está em outro lugar, na coluna lombar, no quadril ou miofascial. Então, 13 a 30% das dores lombares podem ser, e esses fatores preditivos que você tem que verificar: gestantes, pós-traumas e fusões lombares são os fatores preditivos que vão me levar a pensar numa dor de origem sacroiliaca. Dica clínica: pense na sacroiliaca como um diagnóstico diferencial, não como a vilã padrão de todo o problema lombar. Então, ela tem que entrar no seu raciocínio de diagnóstico diferencial, não como diagnóstico principal. Agora, no terceiro bloco desse vídeo, eu vou falar para vocês sobre o tratamento que você tem que disponibilizar. Então, o que a gente pode oferecer de tratamento para o nosso paciente com dor sacroiliaca? Manipulação ajuda? Sim.
momentaneamente. E aí que está o problema. As evidências sugerem que os efeitos neurofisiológicos não são realinhamentos mágicos da sacroiliaca. E o que é o mais eficaz, então, em termos de intervenção, professor? Eu quero tratar o meu paciente com dor de origem sacroiliaca? Vamos lá. Terapia manual, tanto a mobilização quanto a manipulação, têm efeitos similares na sacroiliaca. Estabilização lombopélvica, os famosos exercícios de core, ajudam muito nessa dor lombar baixa. E principalmente para o seu paciente, educação em dor. Dica clínica para vocês. O passivo alivia, mas é o movimento que vai transformar e vai prevenir e vai reabilitar o seu paciente. Então, mobilização ou manipulação vai ajudar, mas os exercícios de core e educação em dor têm que estar no seu protocolo clínico. E a osteopatia, professor? O que você acha da osteopatia? A osteopatia traz escuta, sensibilidade, conexão, mas ela também precisa evoluir nesse aspecto. Então, ficar falando de 13 torções de sacro e não sei quantas disfunções de ilíaco gera mais problema do que solução para essa região. Reposicionar a sacroiliaca com uma alavanca mágica não tem evidência. Realizar manobras inespecíficas na sacroiliaca costumam funcionar muito melhor. Então, o osteopata moderno é aquele que une o toque humano, o raciocínio clínico e a ciência atual. Então, ficar encontrando 13 torções de sacro para um lado e para o outro. E a gente já falou isso muitas vezes no podcast Osteopatia Científica, com um monte de gente diferente, de países diferentes, e assim, é a mesma coisa. Então, isso é uma romantização do que acontece na osteopatia e que a gente precisa começar a evoluir em relação a isso. E o que realmente importa para a gente quando a gente pensa na tal da sacroiliaca? Vamos lá? Ela não é a origem de todos os males, mas ela também não é uma peça decorativa no meu paciente. Ela é uma articulação importante, sim, mas merece ser tratada com mais ciência e menos superstição. O que você precisa fazer? Uma avaliação criteriosa, terapias baseadas em evidência, senso crítico sobre o que realmente funciona. Quer se aprofundar mais nesse tema? Aqui, o texto completo com referência está no blog Osteopatia Científica, no comentário fixado. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Você já pensou que seu paciente podia ter uma dor lombar de origem sacroiliaca e que ela estava fora do lugar? Coloca aqui nos comentários como é que você saiu da sua primeira aula de osteopatia quando você aprendeu isso. Eu falo, eu saí da minha aula de sacro achando que eu tinha um déficit cognitivo, porque eu não entendia aquelas torções todas. Depois eu entendo porque eu dou aula de osteopatia hoje. Mas e você? Como é que você saiu da sua primeira aula de sacro? Coloca aqui nos comentários para mim. Beleza? Um beijo e até a próxima.